E agora eu vou passar a palavra para o nosso palestrante da noite, o Flauber de Araraquara. Boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui, de volta a casa. Como a nossa amiga comentou aqui, né? Também vou dar um pouquinho da minha história aqui na cidade de Jaú. Em 2011 eu vim trabalhar. Eu, como professor de biologia, vim até a escola particular aqui próxima. E fiquei 2011, 2012, 2013 casei. Em 2014 minha sogra faleceu no Amaral Carvalho daqui, fez a passagem. E marcou muito pra gente o caminho de volta, para mim principalmente, que a minha esposa era muito ligada à mãe, né? Irmã de mais 2 irmãs e um irmão gêmeo com ela. Foi muito traumático a passagem da minha sogra, que eu tinha até com muito carinho, como sendo uma segunda mãe, que causava até um pouco de ciúmes na família, né? Mas já conhecia a doutrina. E o tempo foi passando, e aí veio o convite, um pouquinho antes da pandemia, 2017, de vir palestrar na casa. 2017, 2018 e 2019. Aí veio a pandemia, fizemos 2 lives, né, durante a pandemia. E durante a pandemia nós fizemos um estudo online, onde a gente encontra os amigos do estudo aqui presentes, da casinha, e de hoje aqui também a Lu, né, a Emília. E com muito carinho a gente volta aqui, né, e aquele abraço gostoso. A gente se viu 2 vezes só, mas a impressão é que a gente se conhece há tanto tempo, há muito tempo. E há 3 semanas meu pai também fez a passagem, desencarnou. E uma coisa muito curiosa às vezes as pessoas pensam, né? Nossa, mas você é muito frio. Você não sofreu? Sofri, com antecedência da saudade. Mas como assim você não ficou triste? Não. Porque eu não acredito na vida após a morte, eu tenho certeza. E a vida após vida, não é após a morte, é vida após vida. E assim como minha sogra nos visitou diversas vezes durante o Evangelho no Lar, eu tenho certeza também que meu pai vai dar uma passadinha por lá. E assim como eu senti o abraço gostoso da minha sogra, mesmo não vendo, mas sentindo, meu pai também vai me abraçar. E é um até breve, um até logo. E com a certeza da vida após vida, eu trouxe um tema muito interessante. Um tema aos jovens. Todos nós, jovens, desta vida. Ah, mas eu tenho muito mais idade que você. Não tem, não. Todos nós somos aprendizes. Todos nós estamos engatinhando no aprendizado. O que fica na matéria é apenas o tempo da carne. O tempo do espírito, ele é longo. E nós estamos no começo da nossa caminhada. Então eu trago muitas informações científicas e de fé, da doutrina, da religiosidade, para que a gente possa comprovar que a religião nunca esteve distante da ciência. E a ciência esteve lado a lado e necessitada da religião para poder explicar diversos fatores, diversos pontos. Essa é uma palestra para os jovens de todas as épocas. Porque dentro da sala de aula, eu como professor, eu jogo uma sementinha para os alunos de 11, 12, 13 anos. Tem um projeto de medicina alternativa, onde apresento a eles o magnetismo, o reiki, os chakras, a musicoterapia, a fitoterapia das plantas. E é incrível como eles já nasceram prontos. Todo final da aula a gente faz uma meditação de 10, 15 minutos e todos eles parecem transcender. Incrível. Que apenas uma orientação eles começam a relaxar e começam a se transformar. E você até, com a sensibilidade dos olhos do espírito, você consegue enxergar a energia fluindo entre eles. É incrível. Incrível.
Quando isso acontece, eu me sinto extremamente maravilhado, extremamente pleno de estar fazendo algo que eu tanto amo, lecionar. Então aqui, eu vou passar um pouquinho do meu dia a dia, de lecionar, mas trazendo um pouco dos estudos espíritas que nós realizamos, os estudantes da luz. Nós, assim, carinhosamente, nomeamos o grupo online, que nós estamos no final do 3º livro, nos domínios da mediunidade. Logo mais terminaremos aí durante 4 semanas, mais ou menos, e aí nós iniciaremos um outro livro. Aí eu passo para a Lu, para divulgar o convite. Quem quiser entrar no estudo online, fique à vontade. Convite aberto. Temos pessoas do Rio de Janeiro, do Pará, de Recife, todos os lugares aí. Não sei como chega o convite, mas vai. Tá? Então, para a gente começar, qual que é o objetivo principal da fé e da ciência? A gente para pensar, mas será que uma tem a ver com a outra? Né? E a gente inicia aqui, ó, a fé e a religião. Reunir a família planetária em uma só linguagem, não separando a cultura religiosa de que os homens ilusoriamente se separam. Conforme a gente vai estudando as religiões, a gente vai entendendo que a linguagem é a mesma e vai mudando os nomes apenas. De cada parte da história e cada cultura religiosa, muda-se os nomes, mas a intenção é a mesma. Qual que é a intenção? Todas as religiões são e foram essenciais aos seres humanos em cada época, tendo em vista o melhoramento interior, que nos aproxima de Deus. Esse é o principal fundamento. Mesmo que a linguagem muda, a gente pode chamar anjo da guarda, espírito de luz, protetor, guia, orientador, mentor. Todos levam nomes diferentes para o mesmo indivíduo que está ao nosso lado, nos orientando e que nos quer bem, que nos acompanha. Porque é também um guardião que nos incita a ter boas escolhas, ou é aquele que se afasta nos momentos onde nós escolhemos estar ali fazendo algo errado? E que está torcendo para que nós possamos acordar naquele momento. Apresentar fatos, explicações que a ciência amparada na religião desvenda os mistérios que foram nos apresentados e que até hoje ou amanhã poderemos compreender. Então tem muitos fatos que a gente desconhece ainda, como o sono, o desprendimento do espírito do corpo. Até tempos atrás a gente não ligava. Hoje nós nos deparamos com a paralisia do sono. Muita gente acorda de madrugada, o quarto está tudo claro, mas a luz está apagada, mas o quarto está claro. E a pessoa não consegue se mexer. E aí a ciência explica, isso nada mais é que uma paralisia temporária, porque você está acordando. Mas peraí, por que acontece só com algumas pessoas e não com todas? E aí a pessoa, através da mente, consegue voltar ao corpo, onde simplesmente ela levanta e se vê deitada na cama. Qual é a explicação? Vem daí as bases científicas, então, para pesquisa. Essa semana, há 2 dias, eu li uma notícia. Os cientistas estudam os fenômenos da morte. Incrível. Até onde a ciência conhece? Eu comecei a ler a reportagem, explicando que a morte ainda o cérebro continua trabalhando e continua com algumas atividades. Porém, cessa-se os sentidos e a pessoa continua ouvindo ainda. Eles acreditam que os cientistas, a voz deles, que exista um algo a mais. E que esse algo a mais, eles não sabem o que é. E que está presente nas EQMs, ou seja, experiências de quase morte, onde a pessoa entra em coma, falece por alguns minutos e volta contando mil fatos que aconteceram na mesa de cirurgia, ou naquele acidente, ou conversou com um parente que já faleceu há tanto tempo, e que eles ainda persistem, batem o pé e falam, ilusão da mente. Mas como ilusão da mente? Se ele descreveu tudo o que se passava no ambiente nesse momento de quase morte.
Estranho, não é verdade? Bom, então a gente consegue agora elucidar as diferenças das palavras. Olha só. Religião. Cultura religiosa criada pelo homem ao longo da história. Fé. Ato de acreditar em algo. E espiritualidade. Ligação entre o indivíduo e o Criador. Nós temos essa tríade que nos acompanha para que nós possamos nos equilibrar. Nós pensamos que, estudando os livros de André Luiz e de Emmanuel, principalmente A Caminho da Luz, de Emmanuel, nós percebemos que a cada fato histórico nós temos uma necessidade religiosa da população. E que tudo está dentro de uma evolução. Desde o princípio, a adoração dos animais com o ser humano primitivo, até os dias de hoje. E a gente se pergunta, mas tem religião muito dura. Mas será que não é necessária para as pessoas que professam aquela religião? Será que não é necessária para que ela tenha medo de fazer algo pior? Porque se ela se sentir solta, ela vai fazer barbaridades ainda? Porque o espírito está conhecendo a liberdade? Ou já conheceu a liberdade e já caiu muito no erro, moral principalmente? Todos nós aqui com certeza já passamos por diversas religiões que nos guiaram até esta vida no espiritismo. Não é o espiritismo a melhor das doutrinas e nem que nós somos evoluídos. Mas nós estamos aqui por afinidade de entendimento, não por evolução moral. Porque evolução moral estamos em todos os ambientes, em todas as religiões, principalmente orientando os nossos irmãos. Tem uma ex-aluna que ela é de uma igreja, de uma religião bem fervorosa, bem crítica. Eu explicando a matéria e de repente me fizeram uma pergunta sobre espiritualidade. E a gente sabe que hoje em dia comentar algo é um pouco a ferir, né, a religião de alguns alunos. Ainda bem que era um curso técnico onde os adultos estavam presentes. Mas aí, todo mundo queria saber a minha resposta. E eu falei que eu não ia dar naquele momento, somente fora da sala de aula. Mas eles insistiram. E, bom, já que estamos somente entre adultos, quando bateu o sinal para terminar a aula, a gente conversa. Aí bateu o sinal, eles ficaram para ouvir, ninguém foi embora. E eu comentei sobre. E ela discutiu comigo. Sobre a matéria cíclica, que já vou explicar até o exemplo que eu dei para ela. E depois ela começou a pensar. E ela me pediu mais explicações espirituais sobre isso. Tudo bem. Começamos a conversar e em um tempo eu comecei a apresentar alguns livros para ela. E ela começou a comer literalmente todos os livros espíritas. E ela virou para mim e falou assim, nossa, isso aqui é maravilhoso. É toda a explicação que eu queria ouvir, eu não tinha. Falei, tá, vamos para um centro espírita, você vê isso pessoalmente. Ela falou, eu acho que eu não vou. Olha a sabedoria dela. Perguntei, mas tudo bem, mas por qual motivo? Porque eu sou mais útil dentro da minha religião, ajudando as pessoas que não pensam dessa forma, do que sendo mais uma dentro do centro espírita. Olha que sabedoria. E aí quase o professor vai às lágrimas, né? Mais um trabalho feito. Mais um trabalho cumprido. Então, cientificismo e religiosidade histórica. Estão aqui alguns pensadores que nós, desta época, achamos que são ateus. Olha só. Esse nem tanto, né? Martinho Lutero dizia, a ciência sem fé é loucura, e a fé sem a ciência é fanatismo. Olha que mensagem forte. Pasteur, Louis Pasteur, esse é meu ídolo. Dizia que um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima de Deus. Olha que sabedoria.
um dos ícones da ciência, da microbiologia. E esse também, outro ídolo, eu como biólogo, né, não podia deixar de tê-lo como ídolo. Charles Darwin, o pai da evolução, dizia que não vejo razão alguma para que as opiniões desenvolvidas neste volume, o livro que ele lançou, a evolução, né, firam o sentimento religioso de quem quer que seja. Aí tem uma explicação. Charles Darwin a primeira filha faleceu e ele era muito religioso. Isso o fez pensar e o fez ter mais vontade de tentar explicar o porquê das diferenças e quais as nossas origens. Ele passou um momento, sim, ateu, revoltado pela morte da filha. Mas isso não foi um quê a mais necessário para que ele pudesse pesquisar? Porque se ele aceitasse todas as designações que a igreja da época impunha, ele não ia pesquisar. Ah, isso é mistério, meu filho. Ah, então se é mistério eu não vou pesquisar. E aí o último filho dele também, de 5 filhos que ele teve, 6, desculpa, também faleceu. Muito jovem, com menos de 1 ano de idade. E deu um impulso para ele, para poder lançar o livro depois da morte. E Albert Einstein. A ciência sem a religião fica manca. A religião sem a ciência fica cega. Um dependendo do outro para caminhar. Então nós temos todas as possibilidades através da ciência com a religião. Como essa história aqui, ó. Eu vou resumir ela. Um senhor entrou no trem antigo e ao lado sentou um jovem universitário. E o jovem trazia um livro de ciência na mão. E o jovem observou ao lado, esse senhor trazia um livro de capa preta e perguntou: o que o senhor está lendo? Ele disse: a Bíblia. Nossa, mas o senhor não está atualizado? Não sabe que esse livro está cheio de histórias encantadas? Histórias que não levam a nada? E o senhor olhou para o jovem e disse: acho que você está enganado. Aqui conta a história da nossa origem, a direção da nossa vida. Não, o senhor está muito enganado. Faz o seguinte, me dê um endereço, eu envio para o senhor alguns livros de ciência para o senhor estar atento ao que está acontecendo. E aí o senhor tirou do bolso um cartãozinho e entregou para o jovem. Na próxima estação, o jovem desceu, nem viu o cartão. Na hora que ele pegou o cartão, ele leu: Professor Dr. Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. E o jovem estava procurando um buraquinho para enfiar a cabeça, né? Olha só, falando com o Pasteur, e o Pasteur deu uma lição de religiosidade para ele, de religião. Incrível. Citações da Bíblia, esclarecidas pela ciência. Olha só. Origem de todo o universo. E foi aqui que aquela aluna quis saber mais. Tem uma citação da Bíblia que hoje nós explicamos. Qual? O Big Bang. Como assim o Big Bang? O Big Bang é um fato científico que explica a origem do nosso universo. É um ponto de concentração de energia e matéria que em algum momento se expandiu, dando origem a toda a poeira cósmica e assim os planetas, as estrelas, as constelações, as galáxias e o universo. E isso tem citado na Bíblia. Como assim? Quando a gente pega a Gênese e lê as primeiras frases, lá está escrito: e Deus disse que se faça a luz, e a luz se fez, expandindo e dando origem a tudo o que se tem hoje. Opa, se faça a luz? Então expansão de energia não é a luz? Como o Big Bang? Sim, está lá na Bíblia. E nós explicamos hoje. Ciclo dos elementos da natureza. Olha que interessante. Com o suor do teu rosto
comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Está na Gênesis também. E aí a gente explica Lavoisier. Lavoisier, na química, diz o seguinte: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Como? Como explicar o átomo para pessoas de 800 e tanto depois de Cristo? E o átomo foi descoberto há pouco tempo. Quer dizer, foi tentando se descobrir. Então, como a gente faz uma comparação com algo que as pessoas consigam ver? O pó. Do átomo, nós sabemos que a união de átomos formam moléculas e assim formam as estruturas dos seres vivos. E quando nós morremos, o que acontece com o corpo? Se decompõe. E a decomposição faz a separação dos átomos e que volta para o solo, volta para a terra. Nada se perde, nada se cria. Tudo está em constante transformação. Está na Bíblia. E aqui nós temos algumas citações, como por exemplo, a criação divina. Olha só, 7 dias. 6 dias de criação e no 7º o descanso do Criador. E aí nós temos, se a gente pegar os 7 dias, será que foi dias mesmo? O dia foi algo a se comparar perante a história? Se a gente trocar o nome de dias para eras, a gente pode dividir o cenário da evolução. Por exemplo, primeiro dia, o Big Bang. Formaram-se assim o Sol, a luz. Segundo dia, as primeiras vidas, as bactérias. Terceiro dia, formação dos animais e das plantas, as sementes. O quarto dia, a formação dos organismos mais evoluídos, a gente chama de vertebrados, que tem coluna vertebral. Peixes, anfíbios, que são sapos, os répteis, cobras, lagartos, né? Jacarés, mamíferos e as aves. O quinto dia, a formação do homem, o reino hominal. E o sexto, o homem imaterial, menos material possível. E o 7º, a ajuda do homem imaterial ao próprio homem. O que faz Jesus aqui, governador do nosso planeta? Auxiliando a evolução do homem. Olha que interessante. No livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, lançado em 1958. Aqui tem outras citações anteriores à publicação científica. Olha só. O DNA, por Watson e Crick, em 1953, já citado no livro, em 1958, já citado. O DNA mitocondrial, em 1966, também citado, o material genético de algumas partículas de dentro da célula, citado no livro Evolução em Dois Mundos. A ligação das aves com os répteis da evolução, também citado no livro, que só foi descoberto em 1961. Reparem a origem do livro, em 58, e as datas de descobertas pelo homem. Células reprogramáveis, que são as células-tronco, em 2007. E o livro já falava. Nova definição de vida aceita que amplia as formas de vida, incluindo vírus. Antigamente, quando eu comecei a dar aula, aí eu não vou falar a época para não parecer mais velha, eu falava que o vírus era um organismo um pouco esquisito. Porque tinha e não tinha vida. A ciência não se decidia. E aí, no início da pandemia, os pesquisadores bateram o martelo. Uma nova definição de vida inclui o vírus como sendo uma das primeiras estruturas orgânicas do planeta. Está no livro Evolução em Dois Mundos. E que ainda o ser humano não bateu o martelo para falar que foi a primeira vida.
Ainda não bateu o martelo. Mas está próximo. As curas de Jesus, como a ciência pode explicar? A tua fé te curou. Vai e não peques mais. Quando a gente observa essa frase, a tua fé te curou. O que seria fé? Acreditar em algo que você não vê. Você vai crer. Vai e não peques. O que seria o pecado? A palavra pecado significa errar o alvo. Qual que é o nosso alvo? Não é a evolução? Qual que é a lei maior de evolução? Amor e caridade. Toda vez que a gente transgride essa lei, afeta essa lei, nós temos uma resposta negativa para a gente, que precisamos ressarcir. Haja vida, haja visto a pluralidade das almas. Ou seja, nós estamos renascendo, reencarnando, para a gente poder expiar aquele mal que nós fizemos, que nós realizamos. Então imagina, só citando alguns exemplos, né? Um médico nesta vida está lá consultando, clinicando, por em alguma vida anterior ter feito tão mal e de repente tirado, ceifado a vida de muitas pessoas. Então ele hoje, honrosamente, veio como um médico para salvar vidas. Brilhante. Aquela pessoa que, através da palavra, desviou multidões de pessoas, hoje volta como professor para orientar as pessoas no caminho do bem. E olha o nosso planeta, como está a educação. Estamos tentando. Tendo o peso de que um dia nós desviamos e hoje nós estamos aqui lutando para que a gente possa construir uma direção para todos os jovens. Quando a gente entende um pouco mais a ciência, vamos entrar a fundo para poder entender o milagre. Quando a gente fala em célula, elas são formadas por átomos. Quando a gente entra a fundo no estudo de átomos, a gente vai entender que os átomos são formados por essas estruturazinhas aqui, ó. Elétrons, nêutrons, prótons, o núcleo do átomo. Quando a gente abre os nêutrons, a gente tem os gluons e os quarks. Os quarks estão sendo estudados como a partícula de Deus. Porque já foi dito que ora é energia, ora é matéria, e os cientistas ficam malucos para estudar ele. Não entendem. Ou seja, é algo que está animando o átomo, mas é uma energia. Em um estudo bem tranquilo da física quântica, a gente pode identificar o quanto de energia nós temos. Se um átomo tem um pouquinho só de energia, quantos átomos tem uma célula? Uma célula só. Mais de 60 trilhões de átomos. É muita coisa. Só que quantas células tem um corpo humano? 27 trilhões. Então, quando a gente multiplica um pelo outro, a gente entende o tamanho da energia que faz parte do nosso corpo. E quem comanda toda essa energia? A nossa mente. Haja visto que, na nossa mente, nós temos a pessoa que ela é pessimista e a pessoa que é otimista. Quando eu mostro esse copo de água aqui, a água está nesse nível, próximo da superfície. Aí a gente pergunta, esse copo está quase cheio ou quase na metade? Quem respondeu quase cheio, otimista. Na metade, um pouquinho pessimista. E se essa atitude pessimista tomar conta do seu dia a dia? Será que as coisas vão começar a dar certo? Vamos tentar entender um depressivo? Como que é a mente da pessoa que tem depressão? Eu não consigo fazer nada, ninguém gosta de mim, ninguém me quer perto.
Imagine esse loop em 24 horas. A pessoa, através da força da mente, com essa energia que a gente viu dos átomos, deixa eu voltar um pouquinho aqui, olha lá. Com essa energia aqui, comandando o corpo, ele acaba deprimindo o sistema imunológico, fazendo com que as suas células entrem em mutação, desenvolvendo o câncer. Hoje os pesquisadores estão crentes que mais de 70% dos cânceres foram provocados por uma depressão profunda. Através do pensamento. É claro que temos suas exceções, mas a maioria deles. Olha que interessante. A gente pode pegar um outro exemplo, uma família que fica doente e a mãe não fica doente. Aí o médico, nossa, mas só a senhora não ficou doente? Doutor, não dá tempo, eu tenho que cuidar de todo mundo. Olha a mente da mãe. Não dá tempo de ficar doente. O otimismo já blinda o corpo dela na parte imunológica. Olha que interessante. Eu vou pular essa partezinha aqui. O nosso corpo é um centro emissor das vontades. A mente é o cérebro, é o computador. Então eu costumo dizer o seguinte, nós temos o cérebro que serve como um computador. O computador funciona sozinho? Não. A gente tem que ligar. E se você não acionar o programa, ele não vai funcionar. Então é o nosso cérebro que comanda o corpo? Não. É a nossa mente que comanda o nosso cérebro e que comanda o nosso corpo. O cérebro recebe essas informações da mente. E onde está a mente? No corpo espiritual. Por isso que Jesus diz: amai a Deus de todo o teu coração, de todo o seu espírito, para que você desenvolva a vontade. Olha que interessante. Como diz André Luiz, as células são animáculos infinitesimais, domesticáveis do organismo. Por que domesticáveis? Nós estamos dando ordens a ela o tempo inteiro. Quer ver? Começa a acreditar que você vai ter dor de cabeça para você ver. Da meia hora a dor de cabeça vai estar lá. Sabe quando você acorda e fala assim, eu acho que eu vou gripar. Dia seguinte você está com gripe. Né? Como assim? Mas o vírus da gripe se desenvolve muito rápido. Você começou a espirrar, sentiu que está gripando, já vai ficar com gripe. Agora você falou, eu acho que eu vou ficar com gripe. Fica mesmo. Você deu uma ordem para o seu corpo baixar a guarda. E olha que interessante, ó, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz, né? Animáculos infinitesimais que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica, o corpo. Assumem formas diferentes segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Um estudo muito profundo, muito importante para entender o nosso corpo. Para entender que nós somos médico de nós mesmos. Mas é óbvio, quando a doença já está lá, não tem como a gente se curar, por enquanto, através do pensamento. Tem como a gente se prevenir. Porém, tem pessoas que se curam. Olha só. Pesquisa com pacientes com Parkinson. Foram submetidos a cirurgias com célula-tronco. No momento da cirurgia, um médico escolhia os pacientes que recebiam as células. O médico. Outro neurologista avaliava o pós-operatório e seu desenvolvimento. Então foi uma pesquisa. Foi uma experiência que fizeram. Este médico não sabia quem tinha recebido as células-tronco e quem não. O médico falava assim, eu vou fazer cirurgia em todo mundo. Só que em alguns ele dava anestesia e não fazia a cirurgia. E outros ele fazia. Perguntava ao paciente após a cirurgia, você acredita ter recebido as células-tronco?
Olha o otimismo. Mais de 90% dos pacientes acreditavam que havia recebido as células-tronco e pararam os tremores e produziram muita dopamina. Dopamina dá uma anestesiadinha no corpo. Olha que interessante. Só que mais de 70% dos pacientes que melhoraram não receberam as células-tronco. Desses que ficaram sabendo que não receberam as células-tronco e que falaram que melhoraram, voltaram os tremores e baixaram os níveis de dopamina. Olha como a mente comanda o corpo. Isso é uma pesquisa científica americana. Olha que interessante. Eu vou passar rapidinho e só vou comentar nesse slide Hipócrates, que é o pai da medicina. Que hoje os médicos estão voltando a Hipócrates. Porque 100 anos de ceticismo, como Kardec disse, nós iríamos passar por 100 anos de ceticismo, ninguém ia acreditar que a ciência ia se desenvolver muito, mas íamos esquecer a espiritualidade. Íamos ser céticos. E esses 100 anos acabaram. Então hoje, as novas formações médicas estão voltando a Hipócrates, que dizia: melhor saber que doença tem aquele paciente é que paciente tem aquela doença. Ou seja, quais são as suas atitudes para que ele possa desenvolver aquela doença? E o que ele pode fazer para deixar de tê-la? Não simplesmente tratar a doença, como nós estamos tratando hoje. A medicina do futuro vai ser totalmente alterada. Vamos cuidar mais da prevenção do que da remediação. E aqui estão os números que nós estamos caminhando. A depressão é a segunda maior doença do mundo. Estamos caminhando para aquela que seja a primeira, a passos largos, principalmente depois da pandemia. Em 2030, será a primeira em maior número de pacientes. Síndrome do pânico, fobias, afetam as faixas etárias de 18 a 35 anos. Isso são dados concretos da ONU. Crianças tomando ansiolítico. Ansiedade. Depressão. Eu trabalho com crianças de 11 anos até adolescentes, recém-adultos de 21, 25 anos, e a maioria sofre de ansiedade, porque querem controlar o futuro e, principalmente, não têm resiliência sobre as dificuldades da vida. Estávamos conversando aqui, Luiz e eu, antes da palestra, e comentávamos como as crianças de hoje em dia parece que não podem receber um não. O não faz parte do aprendizado. O erro faz parte do aprendizado. Quando a gente erra, a gente sofre porque errou, mas aprende. Melhorando o cérebro para que possa acertar. E isso é necessário. Porque cada dificuldade é um degrauzinho a mais no aprendizado. Nós espíritas sempre dizemos: a reforma íntima é necessária. E o que é a reforma íntima? Observar as nossas dificuldades, as nossas quedas morais e melhorá-las. E repara que todas as nossas quedas morais, ela vem sendo exercitada o tempo todo. Porque cada um de nós sabemos qual é a nossa fraqueza moral. Pode ser pelo orgulho, pela vaidade, pela sexolatria, pela ambição. E que nós estamos sendo tentados o tempo todo. E cada vez a prova dificulta mais. E quando a gente fica vacilante, a gente cai. E a gente se desespera. Mas o que os jovens precisam entender é que essas dificuldades fazem com que o cérebro seja plástico. Para que possa entender qual é o aprendizado dessa dificuldade. E não simplesmente deixar de passar pela dificuldade. Como que o marinheiro vai aprender a navegar um navio enorme
simplesmente se ele está no cais e não consegue sair. No enfrentar uma tempestade com ondas gigantes. Como uma pessoa vai aprender a nadar se ela está na beira da piscina e não está em contato com a água? Não pula na piscina. Como nós vamos passar pela segunda série para a terceira, até o nível superior, se a gente não aprender os cálculos primários? São as dificuldades da evolução. Onde nós estamos sendo convidados constantemente a pensar, a evoluir. Então toda dificuldade é aprendizado. A dor, o sofrimento, ele é opcional. Toda vez que nós estudamos essa dificuldade, entendemos qual é a lição que nós temos que aprender, parece que a luz se abre e a dificuldade vai embora. O que nós passamos ontem parece ser brincadeira de criança hoje, aquela dificuldade do passado. Então estamos em processo de evolução constante. O nosso final, o nosso degrau final, é sermos um ser angélico, um ser perfeito como Jesus. Então imaginem, desde o Big Bang até a formação do nosso sistema solar, são 13,7 bilhões de anos para a formação do nosso sistema solar. E Jesus já era o Cristo, que recebeu uma massa do Sol para formar a nossa Terra. E hoje ele é governador de 5 planetas. 5! Imagine que ele conhece cada um de nós dos 5 planetas que ele governa. E nós vamos chegar lá. Só que para nós chegarmos lá, precisamos passar por todas as dificuldades de aprendizado, como Jesus passou. E é como a gente enxerga uma criança. Dos primeiros passinhos. Ela começa a dar os 2, 3 passinhos, cai de bumbum no chão. O que a gente faz? Fica bravo com ela? Coloca ela de castigo? Repreende ela? Não. A gente dá uma risadinha, estende a mão, fala, tenta de novo. E aí oferece a mão. Aí tem criança que pega na mão, levanta e com o auxílio da mão dá os primeiros passinhos. Só que tem criança birrenta que não pega na mão, dá 2 passinhos, cai de novo. Aí chora. Não somos nós? No dia a dia? Qual é o entendimento? O estudo, como diz Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você conhece, através da bússola da religião, hoje nós temos o Espiritismo, o nosso caminho se clareia, porque conheceremos o porquê dos objetivos do nosso aperfeiçoamento. E o que nós temos que fazer? A reforma íntima. Conclusão, como diz André Luiz, toda matéria é energia tornada visível e que toda energia, originalmente, é força divina de que nós apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Bonito. E com essa frase do André Luiz, fica a reflexão para esta noite. Agradeço imensamente a presença de todos. Uma ótima noite, um excelente final de semana a todos. Muito obrigado por todos estarem presentes, encarnados e desencarnados. Excelente noite.